Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova aqui, sou Bruno Loureiro, host do Dream Podcast. Hoje vamos falar de um assunto muito legal. Vamos falar sobre cura prânica. E a minha convidada hoje é a terapeuta Vânia, que ela também é farmacêutica e também nutricionista. Vânia, muito obrigada por aceitar o convite. Vim compartilhar um pouco, além do seu trabalho incrível, também um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, Bruno. Estou muito feliz por essa oportunidade. Gente, antes da gente começar a falar sobre a cura prânica, quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso parceiro Ótica Vitória. Para vocês que estão assistindo esse programa, eu vou dar um presente para vocês, que em qualquer compra na Ótica Vitória, vocês vão estar ganhando mais 10% de desconto. E como que eu faço para ganhar mais 10% de desconto, Bruno? É só tirar um print desse corte e apresentar lá. Na compra de óculos de sol, óculos de grau e lente de contato. Gente, esse é um presente para vocês, que é só para vocês que acompanham o Dream Podcast. Vânia, eu fiquei impressionado com o seu trabalho. Verdade. Quando eu tive conhecimento, foi indicação da Danila, que já participou aqui do podcast mais de uma vez, inclusive. E eu fiquei fascinado. Porque quando a gente fez a nossa videochamada... Sim, uma sessão online, né? A gente fez uma sessão online e você começou a falar muitas coisas que eu fiquei impressionado. Tipo, a gente nunca tinha conversado e você começou a falar coisas muito pessoais minhas. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Então, eu fiquei muito impressionado e fico muito feliz de você estar aqui. O trabalho que você faz é impressionante. Obrigada, Bruno. Só para deixar claro, esse tipo de conhecimento, sem conhecer a pessoa antes, a gente aprende já desde os primeiros cursos. É um processo de avaliação energética. Como nós temos diferentes chakras e cada chakra desempenha uma função, ao avaliarmos uma pessoa e percebermos quais chakras dela são mais fortes, quais são mais fracos, onde há uma congestão, onde há uma depressão, já dá para a gente ter uma ideia desse indivíduo, do comportamento. Mas algumas questões que às vezes o terapeuta sente durante a sessão, né, algumas particularidades, às vezes vem pela sensibilidade mesmo, que vai acontecendo principalmente com os anos e com a experiência. Quem tá assistindo e já viu a Vânia fazendo assim com a mão, é assim mesmo. Né? Eu falei aqui, né? O escaneamento é uma avaliação energética. A gente não toca no paciente, a gente aprende a perceber a sutileza da energia com as mãos. Então, existem alguns equipamentos que alguns terapeutas usam, né? O pêndulo, equipamentos para medição de radiestesia, que são equipamentos mesmo. No caso do terapeuta prânico, o equipamento é a mão. A gente aprende a desenvolver uma sensibilidade com as mãos para avaliar o quanto há de energia ou de falta de energia e, inclusive, a qualidade dessa energia. Se é uma energia mais sutil e leve, se é uma energia mais densa. Tem terapeutas que são bem sensíveis, conseguem perceber até se aquela densidade está mais relacionada a uma enfermidade de corpo físico ou de questões emocionais. Então é fantástico, Bruno. É apaixonante. Vânia, para quem não conhece, o que é a cura prânica? A cura prânica é uma técnica de cura energética que foi desenvolvida por um filipino chamado Choa Kok Sui, né? Nós chamamos mestre Choa Kok Sui, mestre em atributo ao professor. E ele foi um engenheiro químico, ele era um empresário, ele era bem sucedido, mas sempre teve esse amor por esse conhecimento mais esotérico, pela cura energética. Ele estudou profundamente, ele fez experimentos por 30 anos e todos esses experimentos que ele foi fazendo e validando ficaram registrados em livros. Ele é autor de renome internacional, as suas obras estão espalhadas em inúmeros países, inclusive no Brasil. E essa técnica se baseia basicamente em conhecer toda a engenharia energética do ser humano, porque afinal nós não somos só o corpo físico, e como essa engenharia energética trabalha. Especialmente nós estudamos os chakras, que são os centros de energia. Chakras são como vórtices de energia que nós temos, que funcionam alimentando o nosso corpo físico, etérico, emocional e mental. Muitas escolas trabalham com 7 chakras principais, algumas com 9. Na cura prânica nós trabalhamos com 11 principais, mas sabemos que existem muitos outros. E não trabalhamos apenas com os chakras, mas também com os órgãos, com os sistemas que estão disfuncionais no corpo. O trabalho basicamente consiste em limpar e energizar.
É tão simples quanto isso. E o sonho do Mestre Show é que tivesse um curador por família para poder aliviar o sofrimento da humanidade. Quando eu conheci essa técnica, fiz o curso pela primeira vez, Bruno, eu saí tão impactada e tão emocionada que eu falei, é isso que eu sempre busquei na minha vida. E eu falei, eu vou aprender isso, vou ajudar as pessoas e quero levar isso para o maior número de pessoas possível. Fez tanta diferença na minha vida que eu não consegui segurar só para mim. Eu comecei a trazer a formação aqui para nossa cidade, para Avaré. Hoje nós já temos mais de 60 pessoas formadas pelo menos no nível básico e já temos mais de 25 pessoas que já fizeram pelo menos os 3 primeiros níveis de curso, que são os 3 níveis indicados para você conseguir trabalhar nos diferentes corpos, né? No nível físico, etérico, emocional e mental. Quando a gente trabalha no nível básico, a gente trabalha em todos os corpos também, mas nós temos técnicas mais direcionadas para o campo emocional. Quando a gente fez a nossa sessão de cura, né, para você conhecer a técnica, eu usei com você uma técnica chamada psicoterapia prânica, que a gente aprende no 3º nível de curso. É uma técnica que você aprende a desintegrar mesmo qualidades de energia bem voltadas ao campo emocional, como estresse, ansiedade, medo, vícios, inseguranças. E ao desintegrar tudo isso e renovar, né, a sua energia com uma energia limpa, fresca, saudável, de repente uma pessoa que tinha problema de insegurança começa a se sentir segura, uma pessoa que estava muito estressada pode se sentir mais calma. Então são como doses medicamentosas, só que são doses energéticas. Ô, Vânia, a cura prânica é uma coisa que não é, vamos dizer assim, tradicional. Não é tão conhecida, né? E também não é tão E nem conhecida. tradicional. E nem tradicional. Como que uma pessoa, não sei se é possível também, mas uma pessoa aquela pessoa que é descrente, é muito assim, ou religiosamente, ou numa forma de pensar, ela consegue receber os benefícios da cura prânica? Uma Como que é ótima isso? pergunta, Bruno. Porque assim, ó, a cura prânica é uma técnica voltada para o corpo energético, realmente, tá? Não é uma cura espiritual. Inclusive, muitas pessoas, às vezes, estão num momento difícil e mandam uma mensagem: você pode fazer algo para mim? Eu não tô bem. Essa técnica, pessoal, demora, assim, às vezes 1 hora para ser aplicada, às vezes mais de 1 hora. No seu caso, a gente ficou, acho que uns 45 minutos, né, Bruno? Então, é uma técnica energética. Quando que a pessoa vai se beneficiar? Em geral, essa técnica, ela beneficia a todos, mas se a pessoa vai ao encontro da cura prânica só para poder realmente ver se isso funciona, sabe aquela pessoa cética que fala, não sei se isso daí funciona. Pode ser que ela se beneficie ou não. Ela pode se beneficiar se de repente for o momento dela receber a cura e até para ela abrir a mente para que isso é possível, de repente ela até um dia venha se tornar um curador. Ou ela pode simplesmente não receber, porque se você duvida, é como se você fechasse os seus canais para o recebimento. Você sabe que tem até pesquisa, Bruno, mostrando que, inclusive com medicamento, quando você usa um medicamento, uma droga mesmo, um fármaco, se você acredita, o benefício é mais evidente. Se você não acredita, o benefício é menos evidente. Teve um estudo que foi conduzido com antidepressivo nesse sentido. Então, imagine uma coisa que é bem sutil. Se você fala, não, eu vou receber, estou aqui aberto, receptivo, os efeitos são muito, muito mais pronunciados. Mas você pode se beneficiar mesmo se você não acreditar. É placebo, né? Não é efeito placebo, é uma técnica energética mesmo. Não, mas eu digo assim, da pessoa acreditar ou não. É que assim, ó, existe o efeito placebo, realmente. Às vezes você acredita, você já tem esse efeito pelo acreditar. Agora, como que a gente prova o efeito placebo? A medicina não provou isso ainda, né? Talvez a gente consiga um dia provar, inclusive, o efeito placebo. Porque nós não somos só o corpo físico, repito. Então, se você acredita, você cria uma forma de pensamento tão efetiva que ela pode ser capaz de se materializar. E às vezes ela se manifesta na forma de cura. Sabe aquelas pessoas que às vezes têm alguma enfermidade e falam, não vou no médico porque eu vou me curar, e pelo poder do pensamento ela se cura? Tem muita gente estudando isso hoje, né? Por que isso é possível? Porque nós somos seres materializadores. Se você parar para pensar, tudo o que você tem, o que você é hoje, um dia foi um pensamento. Eu vi uma história recente de um senhor, ele recebeu um diagnóstico de câncer, eu não lembro se era no estômago ou no intestino, e aí ele falou, poxa, vou morrer, eu tenho 6 meses de vida, e aí ele muda, ele morava na Califórnia, se eu não tô enganado, e ele volta a morar lá na cidadezinha dele, onde ele nasceu. E aí, ele decide plantar um pé de uva pra deixar pra esposa dele. Uhum. E aí corta a história. Está num documentário que tem na Netflix que vive até os 100 anos.
E aí o senhorzinho lá com o pomar dele, não é pomar, né? O negócio, Parreira de uva. gigante lá, fazia 3 anos já que ele tava lá cultivando as uvinhas dele. E ele, é, e o cara Conseguiu pergunta pra ele, sobreviver. como que... Ele fala, não, eu só segui minha vida, saí do estresse. Então, tipo, a pessoa, né? É a energia, né? Então, não... Energia, e você sabe que você contando essa história, eu não sabia desse documentário. Eu até me arrepiei aqui, porque eu já na hora começo a fazer uma análise do campo energético, né? O que está acontecendo? Então, quando uma pessoa tem uma enfermidade, especialmente o câncer, o que acontece no câncer, Bruno? De um ponto de vista energético, o chakra da base, que é o chakra que é responsável pela nossa saúde física mesmo, força de ossos, músculos, mas também alegria de viver, né? Porque é o que nos aterra, é o que nos dá força para as atividades dinâmicas. Quando o paciente está com câncer, esse chakra ele fica deplecionado, ou seja, com falta de energia, e ele tem uma configuração de ficar superativado. Então ele funciona mais rápido. E como ele é um chakra que é responsável pela multiplicação das células também, por exemplo, crescimento de cabelo, de pele, por ele estar funcionando muito rápido, começa esse crescimento desordenado das células em determinada região do corpo. Em que região? Aí vai depender do mau funcionamento de algum outro chakra. Então, por exemplo, se o câncer é na garganta, né, na tireoide, chakra da garganta. Se o câncer é, por exemplo, no útero, chakra sexual. E existe uma tendência das pessoas que desenvolvem câncer ter qualidades de emoções negativas muito prevalentes, né? Pode ser tristeza, pode ser mágoa. Então, vamos pensar, esse senhor, ele tinha uma vida ali que ele não queria... Ele não estava vendo um sentido para a vida e, de repente, ele reencontrou um sentido para a vida. E qual foi o sentido que ele reencontrou para a vida dele? Deixar uma vida melhor para a esposa, uma parreira de uva para a esposa. Então, isso ativa um chakra que é o chakra do coração. Se o seu chakra do coração está ativado, porque você está fazendo bondade, generosidade, um bem para o outro, você sente sentimentos mais nobres, sentimentos de paz. E, automaticamente, você diminui um pouco dos seus sentimentos negativos. De repente, ele tinha uma tristeza, uma angústia. Como ele começou a ver uma nova forma de viver, ele está ativando um outro tipo de sentimento. Para a cura do câncer, é muito importante que a pessoa ative sentimentos nobres. Tanto que o mestre Cho fala do paciente com câncer, especialmente, fazer doação, ser generoso, pensar positivo, perdoar, liberar o perdão, tá? E então ele ativou o coração e, ao mesmo tempo, ele criou formas, pensamento de sobrevivência para poder fazer aquela barreira crescer. Provavelmente ele trouxe uma força até para o chakra da base. Então, interessante que, assim, a cura acontece no nível físico, mas ela começa primeiro no nível energético, assim como a enfermidade. É bem possível, muitas vezes, você procurar um terapeuta prânico e, de repente, no seu campo de energia, ele encontrar ali uma... Já aconteceu muitas vezes, né? Uma congestão muito forte na garganta. Eu falo, você tá com dor de garganta? Não. Aí, amanhã, a pessoa manifesta dor de garganta. Então, a gente, na verdade, sentiu a enfermidade antes dela se manifestar. Porque sempre a enfermidade começa primeiro no nível energético. Aconteceu há pouco tempo também um paciente meu muito querido, que ele passa em atendimento porque ele trata uma depressão e ele gosta dessa cura complementar. Mas trata com psiquiatra, medicamento. E aí, durante as sessões, olha, vai procurar um gastro, porque eu tô sentindo alguma coisa estranha aqui entre seu estômago e seu intestino, tem uma energia... Não tenho nada, meu intestino funciona super bem. Vai procurar um gastro na segunda sessão, na terceira sessão, vai procurar um gastro. Eu sei que passou uns 15 dias, ele me ligou e falou, viu, não sei se é bruxa, mas não é só avaliação energética. Eu tô com uma diverticulite. Então, eu nunca tinha tido isso. Mas o quê? O corpo energético já começou a mostrar antes. Então, a cura prânica ela é fantástica, Bruno, porque ela pode ajudar tanto pacientes que já sofrem alguma condição, seja físico ou emocional, mas também como uma cura preventiva. Se você é uma pessoa que se forma, pelo menos no nível básico, e pratica essa modalidade de autocura energética, você pode prevenir o surgimento de doenças, de enfermidades. Por exemplo, se a sua filha começa a ter uma virose e você trata ela com cura prânica, uma virose que às vezes ia ficar 5, 7 dias se manifestando, em 2 dias ela é curada. Então é maravilhoso. Ô, Vânia, faz provavelmente na média de 4 anos, né, que você já trabalha com isso? Que eu fiz o primeiro curso. Primeiro curso. E eu não acredito em acaso. Eu queria que você contasse pra mim como que você conheceu a cura prânica. Bruno, eu também não acredito em acaso e hoje eu penso que até eu estar em Avaré não é à toa. Sabe como eu vim parar em Avaré? Não. Vou te contar, isso é um fato curioso. Eu fiz faculdade de farmácia na Unesp em Araraquara e morei durante 5 anos com uma menina daqui de Avaré. Não conhecia a casa dela. Quando a gente se formou, eu fui fazer estágio em São Paulo, ela foi fazer estágio em Goiás
e a gente queria se reencontrar. E eu vim passar um feriado aqui, feriado de 7 de setembro. E a gente foi numa balada. E ela me apresentou o primo dela. E eu brincando, porque assim, falei, viu, primo da Mônica, você não quer dançar valsa comigo na minha formatura? Eu tô sem par. E de fato eu tava sem namorar na época. Mas falei pra ele brincando. Ele olhou assim, deu uma desprezada, ok, acho que não me curtiu. E por acaso, entre aspas, eu mandei fazer meu vestido de formatura aqui em Avaré, sendo que eu morava em São Paulo, que é o centro de todas as compras, né? Tinha que voltar para experimentar esse vestido. Voltei no ano novo, que era a única data que eu conseguia. Trabalhava bastante nessa época. Nessa época eu trabalhava num frigorífico, porque eu fiz faculdade de farmácia com ênfase em alimentos. Quando eu voltei, eu fiquei o baile todo do ano novo dormindo no banheiro, que eu tava cansada pra caramba. Eu forrei um vaso sanitário e dormi assim. Quando foi no fim da festa, eu fui procurar essa minha amiga e encontrei o irmão dela com esse primo. E aí ele falou, você não é amiga da Mônica e tal? Eu falei, sou, mas já te conheço. Ele, mas eu não lembro de você. Mas eu gostei de você, não sei o quê, eu queria uma namorada assim, legal, igual você. Resumo, ele dançou valsa comigo na minha formatura 12 dias depois. Nós estamos juntos há mais de 20 anos. Por isso que eu te falo, tudo que é um pensamento, se você tem uma capacidade de materialização, às vezes é mais rápido do que você imagina até. E se você tem o merecimento também, né? Provavelmente eu já tinha o merecimento, porque ele é uma pessoa bem especial. E aí eu vim parar em Avaré. Eu não queria voltar pro interior, porque eu sou do interior, eu sou de Bebedouro. Eu morava em São Paulo, eu amava morar em São Paulo. E eu fiquei namorando 5 anos e falava, não volto pro interior, eu não quero morar em Avaré. E ele só me enrolando, não procurava emprego em São Paulo. Até que um dia eu falei, tá bom, eu entendi que eu que vou ter que ir se eu quiser continuar com ele. Fui fazer terapia, um terapeuta maravilhoso que me falava tantas coisas que hoje eu falo para meus pacientes. Eu falo que foi uma escola de psicologia para mim. E hoje, quando eu penso nesse movimento que está acontecendo em Avaré com a cura prânica, e eu ter caído aqui de gaiato não foi à toa, porque tem vidas sendo transformadas, tem pessoas se tornando terapeutas aqui também, e que as vidas estão sendo transformadas junto com essa terapia, assim como foi a minha. Então não existe acaso. E eu fui parar na cura prânica porque quem me convidou foi uma médica de Tatuí, doutora Mariana, que é top, formada na Unicamp. Ela recebia esse tratamento para dor na lombar, e ela quis fazer o curso por curiosidade, porque ela queria entender como que isso podia funcionar, né? Sendo médica, não tendo estudado nada disso na faculdade. Quando ela me convidou, me trouxe um peso, eu confesso, porque eu falei, cura prânica, o nome foi um pouco assustador para mim. Parecia algo meio, sei lá, meio, assim, estranho. Nunca tinha ouvido falar de prana, cura prânica. Prana eu já tinha ouvido falar, na verdade, mas a cura com prana, não. E eu fui fazer só porque ela era médica e tinha uma capacidade de avaliar se aquilo era bom ou se era um charlatanismo. Então fui junto com ela fazer esse curso. Nós duas fizemos o curso básico, ela não deu continuidade, ela é uma super dermatologista, mas eu dei. E fui fazendo a formação muito rápido. Mas nessa época eu dava aula na faculdade, né? E comecei a sentir um chamado muito forte para seguir só com isso, porque eu estava com a energia bastante dividida, dando aula, começando a atender. E quando eu resolvi que eu queria mesmo seguir só com a cura prânica, eu não tinha coragem de pedir demissão. Não tinha coragem, Bruno, porque eu gostava dos alunos e eu falava dessas coisas para os alunos, sabe? Dessa vida que vai além do físico, de você trabalhar com o seu coração, de você se encontrar no mundo, de você reconhecer o seu valor. Eu dava mais aula de técnicas emocionais até do que brincadeiras à parte, não é? Eu dava minha aula boa, mas eu gostava de falar com os alunos. Até que eu comecei a ter sonhos. Tive 3 sonhos seguidos. Que eu ia casar, e um dia eu tava descalça, falava, gente, eu não comprei sapato. No outro dia eu não tinha comprado comida pra festa. Aí eu liguei no iFood pra pedir coxinha numa pessoa aqui de Avaré. E no outro dia eu não pentei o cabelo. Aí eu conversei com uma amiga minha que é uma pessoa, uma coaching muito, muito boa, assim, no que ela faz, a Luciana. Ela falou, Vânia, você já parou pra pensar que o casamento é um contrato? Será que não tá na hora de você tomar decisão sobre o seu trabalho, o seu contrato de trabalho? Falei, é isso, eu preciso pedir demissão. E nesse dia eu fui desligada. Me ligaram, me desligando, sim, sem muitas razões óbvias. Depois eu entendi que a razão era divina. Na verdade, eu dei menos horários para atribuição, alguma coisa aconteceu. Mas a partir dali, Bruno, a minha agenda começou a encher e comecei a entender que a minha missão de vida era essa. E essa é a minha missão de vida, eu quero levar a cura prânica para o maior número de pessoas possível. Eu falo isso com brilho nos olhos, porque assim, eu sei que vai transformar a vida da pessoa. E eu não falo isso para trazer paciente para mim, porque graças a Deus eu tenho uma agenda bem cheia, eu quero até ajudar minhas amigas que são terapeutas, divulgarem também o trabalho delas, mas eu quero trazer pessoas para essa escola. É uma escola que, para além de técnica de cura, é uma escola que te conecta com algo maior, com ensinamentos, com propósito de vida, com técnica de purificação. É isso. Vânia, hoje sua vida é totalmente
Cura prânica. 100% diferente do que era 5 anos atrás. 100%, Bruno. 80%, vai, porque a gente tá sempre aqui para evoluir, não tô... Mas podemos dizer que em termos de visão de mundo, de visão de ser humano, é 100%. E muito não sei, né, não posso falar em porcento, né, quantos porcentos, mas o que nós somos hoje, né, é uma grande parte formado no início da nossa vida, né? Sim. E você passou grande parte da sua vida vivendo de forma diferente do que você vive hoje. Sim. Qual que é as grandes mudanças que você teve antes de a gente falar dos seus pacientes, né? Tá. Mas Em mim? qual que foi as transformações que você teve? Eu vou falar, Bruno, que acho que a principal é aprender a pensar diferente e a reconhecer cada indivíduo como alma. Antes da cura prânica, as pessoas que me conhecem sabem, eu sempre fui muito expansiva, sempre tive muitos amigos, mas eu tinha muitos problemas emocionais e eu era emocionalmente muito instável, muito. Eu gritava bastante, eu saía do meu controle com facilidade. Eu gritava muito com os meus filhos, isso aqui, sabe assim? E os meus filhos, eu tenho um menino que é muito calmo, que não reagia, mas com certeza aqueles gritos marcavam o eu dele. E eu tenho um menor que reagia intensamente. Então ele arremessava o que tivesse na mão, ele me batia, ele se batia. Era uma confusão. Eu procurei já psicólogo, microfisioterapia para ele. Antes até da Danila atender em Avaré, com outra profissional que vinha. Médico, falava com como chama? Pediatra. Falava, preciso levar meu filho no psiquiatra. E o pediatra falava, calma, mãe, você tem que se acalmar. Um pediatra muito querido aqui da cidade. E aí, quando eu fui fazer o curso de cura, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a professora, a Jéssica, né? Que é do Giragente de Tatuí. Falei, Jéssica, acabando o curso, eu já quero que você faça a cura pro meu filho, porque ele é muito nervoso, ele briga. Ela falou, calma. Coloque em prática os ensinamentos. Faz a meditação dos corações gêmeos que você aprendeu aqui. Faz a autocura que seu filho vai se transformar. E foi impressionante, porque, Bruno, logo depois veio a pandemia. Eu fiz esse curso em janeiro. E na pandemia, a gente teve mais tempo dentro de casa. E eu comecei a praticar regularmente essa meditação, que é a meditação dos corações gêmeos. A gente aprende no curso de cura prânica, mas é uma técnica que realmente traz um controle emocional. Comecei a fazer a meditação, comecei a ver uma forma diferente de ver, ficar mais calma, gritar menos. Ele começou a gritar menos também. Percebi que quando eu me alterava, ele se alterava de novo. Então, ele era o meu espelho. Claro que ele tem o jeito dele, ele tem a personalidade dele um pouco mais colérica, mas hoje eu vejo ele como um menino que tem um super potencial. Porque a pessoa que tem essa cólera, ela tem também motivação para transformação, para atitude. Então, muitas vezes a mãe olha o filho nervoso só como um filho nervoso e não como um filho que tem um potencial para ser um grande líder. Então, acho que olhar os meus filhos de forma diferente, com as virtudes dele, valorizar essas virtudes, fazê-las crescer, ao invés de ficar olhando só o que falta. E me transformar para que eles também se transformem. Se você é nervoso, é estressado, tem baixa autoestima, pensamento negativo, isso está na qualidade energética do ar da sua casa. Está no plano mental ali da sua família toda. Você vai contaminar sua filha com esses pensamentos. Então eu senti que essa purificação que aconteceu em mim gerou uma forma diferente deles pensarem também. E claro que eles têm as manifestações deles, né? Tem muito que aprender, são crianças. Eu ainda também tenho muito que melhorar, mas muito mesmo. Nós vamos ter o que melhorar até acabar essa vida, porque senão a gente não estaria aqui, né, Bruno? Mas reconhecer tudo isso nos faz viver de forma diferente. Então, por exemplo, quando você tem uma raiva contra uma pessoa, é sempre interessante você avaliar por que eu tenho esse sentimento em relação a essa pessoa. O que está sendo mexido dentro de mim para despertar isso em relação a ela? Porque nunca é sobre o outro, Bruno. É sobre nós mesmos. Isso meu terapeuta falava muito para mim, né? A psicologia traz isso, a questão das sombras do espelho. Então, né, geralmente o que você reconhece no outro, provavelmente você tem dentro também. Eu fazia terapia, mas eu não conseguia modificar esse meu jeito de ser. Por quê? Porque eu tinha essas formas de pensamento muito enraigadas. Mas a técnica de psicoterapia prânica me ajudou a desintegrar. E está me ajudando a cada dia. Quando eu percebo que algumas tendências vão voltando, autocura. Às vezes peço para algum terapeuta amigo meu também, se é um dia que eu estou mais fraca, mais cansada. O terapeuta, às vezes, é bom receber, né, de algum amigo. E também na questão física, eu tinha muitas dores, Bruno, dores nos dedos. Eu tratava com reumatologista, tomava medicamento até. Eu acordava com os dedos travados. Já fiz cirurgia de dedo em gatilho, já fiz quase cirurgia para túnel do carpo, tinha muitos problemas de dores.
E depois da cura prânica, tratando o meu chakra da base, né? Os chakras menores das mãos, melhorando a qualidade das minhas emoções, melhorando a dieta também, qualidade da dieta, né? Alimentos inflamatórios. Eu não tenho mais dor. Eu, graças a Deus, assim, não tenho dor. Tenho uma dor de cabeça quando vai menstruar, mas assim, aquele sofrimento que eu acordava com os dedos travados, acabou. Falando de você, por que você acha que você tinha essas dores? Eu tinha um mau funcionamento do chakra da base bem importante. O chakra da base, ele cuida especialmente da nossa força para o trabalho. Tinha muitas formas, pensamentos negativos sobre prosperidade, sobre ganho financeiro. Mesmo tendo vindo de uma família que não passou nunca necessidade, né? Uma família que a gente sempre comeu o que quis, a gente teve uma vida simples, sempre estudei em escola pública, mas, né, com uma boa condição para aquela época em termos de conforto. Eu tinha muitas crenças limitantes sobre ganho financeiro, tinha muito preconceito contra quem tinha dinheiro. São crenças limitantes que a gente às vezes traz até da religião, né? A gente às vezes pega aquela analogia, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então eu olhava uma pessoa rica, eu já achava que ela era snob, que ela era metida. Eu tinha esse tipo de problema. E esses pensamentos de você desvalorizar o dinheiro, de achar que o dinheiro só vai trazer complicação familiar, que o dinheiro vai trazer confusão, ele tira energia do seu chakra da base. Se você olha para o dinheiro e fala, não, é bom, eu tenho que ter mais que o suficiente, porque se eu tiver mais que o suficiente, eu posso ajudar pessoas. O dinheiro na mão das pessoas certas pode transformar o mundo. Eu comecei a curar essa relação com o chakra da base, com o dinheiro, e eu sinto que foi daí que veio essa cura da questão dos dedos, que é a base que cuida dos ossos e músculos, né? Como que funciona essa disfunção que chega a refletir, assim, no seu caso, que eram nos dedos? Como que é isso? Assim, Bruno, é uma engenharia, tá? Mas basicamente nós temos 11 chakras principais. O chakra que cuida de ossos, músculos, qualidade do sangue, multiplicação celular, força para o trabalho, é tudo o chakra da base, que fica na base da coluna mesmo. Então, uma pessoa que tem dor lombar, tá com mau funcionamento do chakra da base. Problemas de dores musculares excessivas ou ósseas, né? Por exemplo, artrite, artrose, tem um mau funcionamento da base. Mas não só da base. Existem outros chakras também envolvidos, tá? Eu falo sempre do plexo solar, que é o centro das emoções, que é o chakra que distribui energia para o corpo. Então, se eu tenho um plexo solar sujo com muitas emoções negativas, eu estou distribuindo essa qualidade de energia para o corpo. Se eu tenho um chakra da base com pouca energia, porque eu só penso negativo, eu tiro força dele, eu não estou dando força para chegar a energia para ossos, músculos. O chakra da base, ele se comunica com outros chakras menores. Nós temos chakras, por exemplo, nos quadris, nos joelhos, nos pés, na axila, no cotovelo, nas mãos. Então, imagina que o chakra da base é uma usina que manda para essas bombinhas aqui, que é articulações. Se não chega energia, como que isso vai funcionar? Ou se chega uma energia por um outro chakra que é ruim, que é suja, é motivo de geração de dor. Então, energeticamente, mais ou menos isso que acontece. Se o paciente vai lá para tratar artrite, artrose, dor nos dedos, o que eu vou fazer? Vou limpar energeticamente as mãos, limpar. A gente tem pranas coloridos que favorecem essa limpeza, né? Pranas prana é energia. Então, a gente recebe esse prana através do sol, do ar e da terra. Esse prana entra para o nosso corpo e vai ser distribuído. Só que existe uma troca de prana. Igual existe troca de ar nos pulmões, você inala oxigênio e solta gás carbônico, você recebe prana limpo e cospe fora prana sujo. Se tem um mau funcionamento dos chakras, que são como vórtices de energia, às vezes você não consegue cuspir para fora todo o prana sujo, ou às vezes você está absorvendo pouco prana limpo. Então você tem que limpar e energizar para que essa bombinha volte a funcionar bem. Então, no caso do paciente, você vai remover essa energia suja dos dedos, das mãos, vai limpar esse chakra das mãos, do cotovelo, da axila, chakra da base, vai limpar todo o corpo dele, a aura. Tem todo um processo, né? Para que isso volte a funcionar melhor. Então, eu tenho vários pacientes que sofrem de artrite, que quando recebem cura prânica com certa frequência, melhoram muito das dores, porque às vezes o paciente, mesmo usando medicação, ele continua tendo dor, né? Então, quando você trabalha com ele, fala das emoções, fala do exercício do perdão, dos pensamentos positivos, dele se visualizar curado, dele ter mais contato com a terra, de tomar banho com sal, de receber essa cura, ele vai melhorando. E aí, por isso, Bruno, que a gente insiste tanto num curador por família, porque tem enfermidades que a pessoa já tem de muito tempo. Nem o medicamento, que é droga segura, só com prana, demoraria muito, muito tempo, precisaria de muitas sessões, isso encarece o tratamento. Então, tendo um curador por família, a pessoa poderia cuidar dos seus familiares. Então, isso seria maravilhoso.
Você tem uma técnica, eu contei assim, até no meu Instagram, minha irmã operou esses tempos, né? Ela foi tirar o útero dela estava bem grande, estava com mioma de 2 quilos, o útero dela estava com 2 quilos. E tem um protocolo pré-cirurgia, que a gente limpa o campo de energia da pessoa, a região a ser operada. E aí, fiquei fazendo cura durante a cirurgia. Acabou a cirurgia, o médico veio no quarto e falou, olha, eu tô impressionado, porque eu calculei que eu fosse demorar umas 3h30 na cirurgia da sua irmã, e eu fiz em 1h45. Quando eu fui tirar o útero, veio muito fácil. E a recuperação dela foi muito boa. Na hora que ela chegou, ela tava com muita dor. Ele falou, não posso dar mais medicamento agora, sua pressão já tá baixa, você vai se acalmar. Comecei a fazer a cura, ela dormiu, acordou sem dor. Então, assim, claro, tem medicamento, tem um médico, a gente não é para abandonar. Inclusive, é uma técnica complementar. O mestre Shô nos livros fala o tempo todo, procure seu médico. Inclusive, a gente não pode dar diagnóstico. Teve um paciente, Bruno, que eu tratava ele tinha um sangramento importante nas fezes. Ele fazia cura prânica, parava o sangramento. Parava com a cura prânica, voltava com o sangramento. E energeticamente falando, dava para mim como se parecia que poderia ser alguma coisa mais grave. Eu falei, olha, você precisa procurar um médico. Eu não quero ter esse tipo de diagnóstico, prefiro... Eu não vou te tratar mais. Eu não posso ser responsável assim, ficar aliviando dor com uma técnica, mas ele tem que ter um diagnóstico médico. Isso foi orientação até do meu instrutor na época, né? Por quê? Porque a gente tem que ser a favor da ciência, inclusive. A gente tem que trabalhar junto, né? A gente não pode viver no mundo de achar que tudo é energia. Graças a Deus, os médicos têm hoje ferramentas maravilhosas nas mãos. A medicina tem medicamentos fantásticos. A cura prânica vai ajudar, mas ela não vai substituir. Então, tem alguns casos que eu falo, se você não procurar um médico e não buscar uma ajuda efetiva também, eu não vou ficar tratando. Porque você fica enxugando gelo. Se tem um tumor ali, por exemplo, ele tem que ser removido. Entende? Você pode melhorar energeticamente a pessoa para aliviar a dor, para ela melhorar o tratamento dela, a resposta ao tratamento e inclusive para que a doença não volte. Porque você pode ver que tem muitos cânceres que têm reincidência. Por quê? Porque a pessoa cura o físico, mas não mudou o padrão energético. Então, Bruno, é isso. É trabalhar junto com a medicina convencional. Você está falando do câncer, eu lembrei de uma história que eu ouvi num podcast nosso, inclusive, um tempo atrás. E a pessoa compartilhou a história que ela teve um câncer e foi por conta de emocional, sabe? Então, ela sente que foi pelo emocional, que não dá para ter certeza, tem muitos fatores, né? E fazendo uma correlação, né? Esse lance das mãos, né? Então, é muito importante ver, né? Eu vendo assim, como que o pensamento... emoções. Tudo influencia, Tudo influencia. Né? Como que o pensamento ruim também, né? Se materializa. Traz coisas ruins, né? No seu caso, quanto tempo demorou, assim, levou, assim? Foi muito rápido, Bruno. Eu fiz o curso em janeiro. Eu paguei 4 sessões para minha professora, porque no começo você faz o curso, você tem a técnica, mas você fica um pouquinho, não, eu quero receber tal. E comecei as meditações e em 3 meses eu tava sem dor nos dedos. 3 meses. Parei com aqueles medicamentos que eu tava tomando e nunca mais. Bruno, você sabe que assim, tem uma frase no livro básico que o mestre Shô fala assim, alguns anos atrás, não se podia imaginar que existisse a eletricidade. E hoje a gente tem a eletricidade. A mesma coisa vai acontecer com o prana. Hoje a gente não consegue medir o prana. Tem até algumas máquinas de foto Kirlian que tem algumas imagens e tal, mas não é uma coisa ainda muito captável, sabe? Pelas nossas técnicas modernas ainda. Mas um dia isso com certeza vai vir à tona porque é muito evidente. A ciência está começando ainda nesse ramo de pesquisa, né? Tem muitos poucos estudos ainda publicados em revistas científicas sobre cura prânica. Tem grupos no mundo fazendo trabalhos de pesquisa. Tem um grupo muito grande que é liderado pelo Master Glenn Mendonça, que é um médico neonatologista dos Estados Unidos, que está fazendo esse trabalho, porque a gente tem que trazer isso para a ciência, porque tem pessoas que só acreditam nas coisas quando existe um nível de evidência alto. Mas eu falo assim, tá bom, tem público para todo mundo. De repente, você fala assim, não, prefiro tomar um medicamento que já é validado para, sei lá, para essas dores, ficar tomando medicamento. Mas por que não tomar um medicamento, mas também experimentar essa possibilidade, que de repente pode te ajudar a diminuir as doses, diminuir os efeitos colaterais, sabe? A gente tem que imaginar, Bruno, que a gente só evoluiu como humanidade porque houve curiosidade, houve experimentação. Um dia, a humanidade não podia imaginar que com um simples olhar por uma câmera já aconteceria funções, né?
touch. A gente era muito da pedra, martelava, teclado, né? Eu tenho 40 anos, quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia computador. Eu peguei o mouse e pensei que ele era controle remoto. Eu não sabia usar um computador. Marretava o teclado, hoje é o touch. Então, por que não entender que, inclusive, o nosso corpo está indo para esse nível de sutileza, né? Com essas técnicas energéticas que muita gente já relata os benefícios. Então, assim, eu faço um trabalho de, a cada feedback de paciente, quase todos, não todos, mas eu costumo dar um print, tirar o nome e postar, quando o relato não é por áudio, né? Porque tem áudio que eu tenho vontade de passar numa perua pela cidade para ouvir, de tão maravilhoso. Mas eu divulgo bastante, por quê? Porque é um jeito das pessoas verem que é possível viver melhor. Com uma coisa simples, né? E não só trabalhar no corpo físico, mas trabalhar com a pessoa, principalmente esse trabalho emocional, dela se ver como um ser humano, que tem a sua função. Hoje eu falei sobre isso no meu Instagram. Às vezes, por que às vezes muita gente tem baixa autoestima? Porque se compara muito. Só que cada um é um, cada um tem sua função, né? Ô, Vânia, a gente falou um pouco sobre o impacto da cura prânica, né, na sua vida, de forma física também, não só emocional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos dizer assim que uma pessoa tem 50 anos e ela viveu ali situações traumáticas no começo da vida dela. Diferentes coisas. Sei lá, a situação na casa, com a mãe, ou com o pai, ou ambos, ou um avô, uma avó, violência, um tio, qualquer coisa, abusos. qualquer tipo. Isso daí a pessoa levou isso pra vida. Com certeza. Como que isso é trabalhado na cura prânica? Ela leva pra vida dela, não só dela, mas dos filhos também, porque todos aqueles pensamentos que ela tem, aquelas emoções, imagina uma gestante. Tudo que ela pensa tá no campo mental dela. O campo mental do bebezinho, que encarnou purinho, alminha ali, né? Purinha, vai recebendo aquela qualidade de informação. Então, muitos pensamentos que você tem, que eu tenho, nós tivemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, de gerações anteriores. Porque da bisavó passa pra avó, passa pra mãe e vem pra gente, né? Como que ela trata? Quanto mais jovem uma pessoa, logicamente é mais fácil de você tratar, porque ela tem menos densidade acumulada ali, né? Uma pessoa de 50, 70, 80 anos, ela tem uma densidade acumulada de uma vida. Como que você trata? Da mesma forma. Só que assim, você dá para um idoso sei lá, um idoso que usa, de repente, prótese, uma espiga de milho de um milho duro? Não, você vai debulhar o milho, deixar ele molinho, fazer, às vezes, um fubazinho. Então, você vai com doses. Então, o terapeuta tem que ser capaz de dosar quanto ele pode energizar em um idoso, quanto ele vai limpar por sessão, porque você tem que entender que para você tirar aquela energia suja, o chakra tem um tempo de processamento. Então, às vezes, na saída da energia suja, vem alguns sintomas, um desconforto gástrico, pode acontecer. Então, bebezinhos, a gente dosa energia, idosos também. A gente trabalha com idosos bastante com prana branco, que é mais seguro, às vezes não com tanto prana colorido. Isso está nos livros, tudo isso está escrito nos livros, tem as recomendações. Mas, por exemplo, se uma pessoa que tem 50 anos, às vezes não consegue se recolocar no mercado de trabalho porque ela tem traumas, né? Às vezes a mãe falava, você nunca vai ser capaz, o seu irmão é bem melhor do que você não é bom o suficiente. Então, ele vai concorrer a uma vaga, ele fala, o outro vai conseguir minha vaga. E consegue, porque ele está materializando isso. Então, o que a gente vai fazer? A técnica de psicoterapia prânica para desintegrar essas memórias, essas emoções, essas formas de pensamento, fortalecer o centro da coragem, que no caso está no plexo solar, fortalecer o chakra da base dele, o ajna, que é o chakra mestre, que regula todos os demais, que é onde está o seu poder do pensamento. Então, a gente vai fazer a técnica e vai explicar para ele que ele precisa pensar diferente, já se visualizar na vaga. A gente trata igual um adolescente, um adulto, só que ponderando um pouco mais, no caso de 50 anos não, mas tiver já 70, 80, a dose do prana, o quanto você vai energizar. Ô, Vânia, não sei se você vai querer compartilhar, mas dentro dessa esfera que a gente tá falando, você hoje, analisando a sua vida e tudo mais, sim, você conseguiria ver alguma crença, que nem você falou que você tinha o hábito de falar alto, às vezes com seu filho. Você consegue visualizar, fazendo uma análise agora do que você já viveu, de alguma situação que você trouxe, às vezes de sua mãe, ou de seu pai, ou da avó? Eu vou relatar uma coisa que aconteceu comigo, Bruno, que já saiu quando eu passei por sessão de microfísio, que já saiu quando eu passei em conversa com... Uma vez eu fui no psiquiatra, eu falei, eu preciso me medicar, eu tô sem objetivo. Foi em 2017. Eu falei, eu tô com depressão, que eu não tô vendo sentido pra vida. Tava nessa busca de algo, sabe? Em 2019 eu falei, não, eu preciso ver um novo sentido pra minha vida.
E eu fiz um programa de yoga e eu comecei a falar. A Priscila, né, a professora, falou assim, ó, faça um sankalpa. Meu sankalpa era, eu quero ser útil para a humanidade. Eu quero ser útil para a humanidade. Em janeiro eu recebi o convite para a cura prânica. Mas revivendo, né, as memórias da minha história, teve um fato que foi muito marcante. Professora de primeiro ano. Gente, professor tem um papel muito importante na vida da criança. Especialmente porque dos 7 aos 14 anos, a criança se espelha em algum adulto. Então, o que o professor fala é muito importante para formar o eu do indivíduo. Então, o professor deveria ter muito cuidado ao criticar, o como criticar. Teve um concurso de desenho na cidade, eu nunca fui boa em desenho, mas eu sempre fui um pouco criativa, né? E era época de Natal. E na minha cidade estava construindo um shopping, que eu nem sabia, mas ele era no formato de estrela. O Bebedouro Shopping é no formato de estrela. Mas eu lembrava que eu passava no único prédio da cidade e tinha uma estrela do Natal. Minha mãe gostava de fazer compra e eu sabia a história do passado da cidade. O tema do desenho era Bebedouro ontem, hoje e amanhã. Então eu desenhei Bebedouro ontem, um monte de boizinho, do meu jeitinho de fazer boi, porque eu não era boa desenhista, nunca fui, eu faço homem de pauzinho até hoje. Bebedouro hoje, a minha mãe lá na concha acústica fazendo comprinha, um monte de gente andando no comércio. E Bebedouro amanhã eu desenhei uma super estrela e escrevi compras. Entenderam? Acho que entenderam que eu estava já sabendo que já havia um projeto de um shopping em formato de estrelas. E eu ganhei esse concurso de desenho em primeiro lugar. Na época era um valor significativo, sabe? Fiz uma poupança. E eu me lembro que eu tenho uma amiga que chama Vanessinha, a Vanessa. Eu conto essa história para ela dar risada. A Vanessa sempre foi muito delicada, fazia aqueles desenhos lindos. A professora no primeiro ano, quando ela anunciou, porque concorreu com a cidade inteira, a professora anunciou desse jeito: olha, teve o concurso de desenho, quem ganhou foi a Vânia, que é esse desenho aqui, mas o desenho dela não é bonito. O que merecia era o da Vanessa. Então, olha o desmerecimento de uma coisa que eu fiz, que eu mereci ganhar pela minha criatividade. Tudo bem que não era uma criatividade orientada, mas ela me desmereceu na frente de todos os coleguinhas. Então, tudo que eu fui conquistando na vida, eu não me julgava merecedora. Quando eu fiz faculdade, Bruno, eu fui ótima aluna, né? E eu saí achando que sempre teria alguém melhor que eu. Quando eu fui trabalhar na Natura, que era uma empresa maravilhosa, que era o sonho de muita gente, eu consegui materializar a entrada lá, eu não recebia promoção, eu só recebia aumento de salário, mas não era promovida de cargo, porque eu sempre achava que alguém ia ser melhor que eu para o cargo. Então, eu tenho clareza de que aquilo me gerou um trauma, uma certeza de não merecimento muito importante. Deve ter havido outras situações, mas essa é a mais marcante para mim. Já fiz muito exercício do perdão para essa mulher, não sei nem se ela é viva hoje, né? Mas você entende? E falas da minha mãe também, que já fiz muito exercício do perdão. Minha mãe, ela era uma querida, ela me amava incondicionalmente, mas quando eu me formei em farmácia, fui melhor aluna da turma, ela olhou pra mim e falou: mas você foi burra mesmo, hein? Por que você não fez medicina? Você teria passado já no vestibular. Então, assim, eu tô ganhando um diploma de melhor aluna e ela fala: por que você não fez medicina? E aí eu carreguei aquilo, fiz o curso errado. Então, Bruno, nós como pais, nós temos muita responsabilidade no que a gente fala para os nossos filhos, porque sempre a gente vai carregar, às vezes, traumas, às vezes, memórias, por falas de colegas, de irmãos. Só que qual que é o amadurecimento da alma, né? É você entender que as pessoas falam também porque não tem nível de consciência. Minha mãe falava porque realmente ela me achava capaz de repente, desempenhar uma função diferente. E ela sabe que eu gostaria de ter sido médica, mas nem prestei vestibular pelo medo de não passar. Ô, Vânia, eu queria fazer uma pergunta mais dividida de duas formas. Entender energeticamente como que uma palavra, Um trauma. como que essas palavras energeticamente chegam na pessoa, se tem uma energia, Tá. como que é isso, e também como que a cura prânica trabalha isso. Tá. Porque eu sei, né, tô deduzindo, quer dizer, que isso deve demandar muito mais tempo trabalhar esse trauma numa pessoa. Nem sempre, Bruno. Como que é isso? Só vou contar um relato rápido de uma paciente. Uma vez eu recebi uma paciente, uma menina linda, maravilhosa, mas linda mesmo, que falou: Vânia, eu voltei com um namorado de adolescência, mas eu sou muito insegura, porque eu não me acho bonita o suficiente, eu não consigo nem sentir prazer, porque eu não consigo me entregar na hora do ato sexual. Uma menina linda. Até brinquei com ela, falei: bem, você pode andar de túnica que você vai... Então eu não conseguia sentir prazer. Em uma sessão de cura, a gente entendeu um trauma, desintegrou, ela foi viajar, voltou na outra semana falando: eu senti prazer como há muito tempo eu não sentia. Porque ela se permitiu, porque a gente desintegrou aquele trauma.
Isso acontece com questão de prazer físico, mas acontece também com questão de conquista de vaga, conquista de... Teve uma cura, que eu relatei até no Instagram isso. Meu menino mais novo, ele tem um pouco de insegurança como goleiro, né? Hoje ele tá melhor já. Mas ele tava muito chateado, porque ele falou assim, eu não consigo fazer gol, eu não consigo pegar as bolas no gol, não sei o quê, eu não sou bom, eu sou baixinho. Então, antes do jogo, que era uma final, eu fiz cura nele. E desintegrei insegurança, medo. E quando eu energizei, quando a gente faz a cura e energiza, a gente tem o prana, né, a cor, mas a gente põe intenção também. Eu pus a intenção que ele tivesse seguro, que ele se sentisse um gigante no gol. E eles ganharam. E ele voltou relatando pra mim, mãe, você sabe, eu fui super bem, eu defendi as bolas, e você sabe, mãe, eu me visualizava como se eu fosse um gigante e o gol pequenininho lá atrás. Então, como que isso chega no campo de energia da pessoa, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar tão facilmente, mas existem alguns livros que explicam. Mas como que isso chega? Então, por exemplo, Bruno, você é pequeno, você tem 7 anos, você tirou uma nota baixa na escola. Não, 7 anos não mais, 10, vai. Tirou uma nota baixa na escola. Você chega na sua casa, sua mãe fala assim, você é um incompetente, você não estuda o suficiente, você é um incapaz, você é burro, você tem dificuldade. Quando você recebe aquelas palavras, isso vem para você e ativa especialmente um centro de energia que é chamado chakra do plexo solar. Esse chakra eu falo muito nas minhas lives, ele é bastante importante. Esse é o principal chakra que cuida das emoções que a gente chama de inferiores negativas. Nós temos emoções inferiores negativas e temos emoções inferiores que são positivas. Então, quando chega no seu plexo solar esse xingamento, né, você fica triste, chateado, angustiado, com raiva, gera essas emoções. E você vai associar com algum pensamento que vai se alojar lá no seu campo mental. Eu sou incapaz. Então, esse pensamento, eu sou incapaz, você criou uma forma de pensamento. A gente fala que é como se fosse um pequeno ser que você cria mesmo, um filhinho. Sou incapaz. Ele tá ali. Então, cada vez que alguém fala, nossa, você errou isso, hein? Você não é capaz de... Seu pensamento de sou incapaz cresce e aquelas emoções a ele vinculadas crescem juntos. Raiva, irritação, tristeza. Cada um tem uma coisa, né? Tem gente que tem raiva, tem gente que tem tristeza. Então, fica ali. Então, cada vez que você não consegue alguma coisa, às vezes você simplesmente não consegue, sei lá, você tem que carregar um peso, você está cansado, não dormiu bem, não conseguiu, sou incapaz. Você tem que fazer um projeto que, de repente, é além da sua capacidade para aquele momento, sou incapaz. Então, você começa a alimentar essas formas de pensamento e elas ficam presas ali no seu campo de energia. Aí você vai para terapia, conversa. Ah, lembrei, foi quando a minha mãe falou que eu era incapaz, não sei o quê, mas como que você tira isso de você? Ou você vai com muita conversa dissolvendo isso, ou na cura prânica a gente tem uma técnica que vai como se fosse desintegrar essa forma de pensamento. Você vai lá e limpa ela. Se ela é muito enraizada de muito tempo, às vezes você precisa de algumas sessões. Mas se ela aconteceu ontem, aí você limpa rapidinho. Deu pra entender? Deu. Esse exemplo assim, ó, acontece, eu vou piorar a situação agora. E se acontece alguma coisa e a pessoa tem um trauma e ela não lembra disso? Então, ou bloqueou. Tudo bem, vamos supor que a pessoa tem um trauma e esse trauma tá fazendo o quê com ela? Tá trazendo pra ela o quê? Às vezes traz uma angústia, às vezes traz medo de dormir no escuro, às vezes traz medo de avião. Porque, Bruno, a gente acredita que tem traumas que a gente traz, tem memórias que a gente traz, às vezes não só também desse tempo, né? Pode vir de outros tempos, da barriga da mãe. Quem acredita em outras vidas, você pode acreditar que às vezes você traz coisas também de outras vidas, né? Então, vamos supor, você não sabe, mas tem muita criança, por exemplo, que tem medo do escuro. O que gerou esse medo do escuro dela? Às vezes a gente não sabe. Às vezes a mãe na gravidez ficou presa no elevador, isso gerou uma forma de pensamento, a gente não sabe. Mas você vai desintegrar, então, aquela sensação, medo do escuro. Às vezes, desintegrando o medo do escuro, para um terapeuta que é mais sensível, vem às vezes alguma memória, né? Isso já aconteceu bastante comigo em atendimento. Vem alguma memória, eu falo, você lembra? Já aconteceu alguma coisa? Nossa, aconteceu, eu não lembrava disso. Então, pode ser que venha pra gente, né, essa percepção, porque quando a gente trabalha com a cura prânica, tem um chakra que é o chakra da testa. Nesse chakra, a gente tem como se fosse... Sabe quando a pessoa sabe sem precisar estudar? Às vezes você tem percepção, às vezes você tem alguma telepatia, às vezes você fica sabendo de alguma coisa antes de acontecer. Tem esse chakra que é responsável. Conforme você vai fazendo meditações mais avançadas, autocura, você pode melhorar um pouco a sua capacidade de perceptiva. Então, tem terapeutas que vê cor, tem terapeuta que vê aura, tem terapeuta que ouve, né, clareaudiência. Eu não tenho nada disso, mas às vezes me vêm algumas imagens, assim, bem específicas, mas bem específicas mesmo. Daí você pergunta, a pessoa fala, não, faz sentido, tem isso. Aí você vai desintegrar especialmente aquela lembrança. Mas se você não percebe nada, que a maioria das vezes eu não percebo nada, só vou tratar o que a pessoa pediu.
Medo do escuro. Você limpa o medo do escuro. Então, por exemplo, esses dias eu tratei um menininho que não queria dormir no quarto dele por medo do escuro. Eu só limpei medo do escuro, limpando o medo do escuro, vou desintegrando. Ele voltou a dormir no quarto dele. Aí ele começou a assistir vídeos sobre cobras perigosas. E, e aí voltou o medo do escuro. Como que é, assim, quando você vai fazer a sessão, o que você vê? Não vejo nada, Bruno. Eu não tenho essa capacidade de ver, tá? Eu vou sentir com as minhas mãos. Então, a primeira coisa que um terapeuta faz? Avaliar como tá a aura. O que é a aura? Basicamente é a projeção de energia do seu corpo todo. Você não vê? Não vejo absolutamente nada. Inclusive, quando eu fiz a formação em cura prânica, nem senti direito, eu sentia. Não tem menor problema. O livro vai estar escrito. Você chega lá para tratar dor de estômago. Eu vou lá no livro, dor de estômago. E eu faço o que tá mandando lá. Você vai lá para tratar ansiedade. Não tô sentindo absolutamente nada. Trato do jeito que tá pedindo. Mas se você é um terapeuta que já desenvolveu a capacidade de sentir, você vai avaliar energeticamente e sentir o campo de energia da pessoa, igual eu senti o seu. Né? Na ocasião, eu senti sua aura mais de tal forma. Mas tem gente que vê? Tem gente que vê. Tem gente que vê nitidamente. E, inclusive, mesmo pessoas... Nós já tivemos aqui em Avaré, alunas do curso, que começou a visualizar, ver cor, inclusive, durante o curso. Porque ela tem uma capacidade de clarividência que nunca tinha sido ativada. Começou no curso. Mas isso é treinável ou é da pessoa? É, as duas coisas. Tem gente que já tem mais facilidade para algumas coisas, tá? Para essa questão de ver mesmo, ver aura. Tem criança que vê desde pequenininha. Então, tem gente que tem essa facilidade e conforme ela vai trabalhando com essas técnicas sutis, ativando alguns chakras superiores, ela vai melhorando isso. Mas também é treinável, né? Existe nos níveis mais altos da cura prânica um curso que se chama de clarividência. Eu nunca fiz e eu quero treinar isso um dia, mas não muda você ver ou não ver, né? Não muda nem muito você sentir ou não sentir. O que muda é só o desejo de tratar, o seu desejo de curar. Se você sente, logicamente facilita, né? Você tá sentindo ali, às vezes você sente até uma energia mais quente, mais ligada à inflamação. Então você vai limpar, não limpei o suficiente, vou limpar mais. Mas vamos supor que você vai numa sessão, eu limpei, não senti e não limpei o suficiente. O tanto que eu já removi de energia suja já vai te ajudar. Então aí, Bruno, que vai, né, da evolução, que nem hoje eu falo, faz 4 anos que eu faço isso, eu imagino quando eu estiver fazendo isso há 20 anos. Porque melhora muito. Então, eu falo, se você pode passar em cura com um curador muito experiente, pelo menos uma vez, passe. Eu às vezes recomendo para os meus professores, né, eu encaminho, porque a pessoa tem bastante experiência, mas não subestime uma pessoa que tem curso de nível básico. Teve um caso, um relato bastante impressionante de uma aluna que veio fazer o curso básico porque ela queria ajudar uma tia. Essa tia, ela teve problemas nos rins, começou a perder energia vital, estava na cama há 2 anos, andando muito pouco, com muita dificuldade. E essa menina fez o curso básico e começou a aplicar cura na tia 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, à distância. Em 3 semanas, a tia voltou a andar. Com nível básico, só tratando com branco, com as mãos, sem cristal, sem prana colorido. Então, assim, tudo pode acontecer. Porque a cura vem dependendo da habilidade do curador, logicamente. E eu percebo que a minha habilidade melhorou muito em relação a 6 meses atrás, a 1 ano atrás, a 2 anos atrás, né? Mas também da receptividade do paciente. Se é um paciente super receptivo, às vezes com uma sessão de nível básico. E também, Bruno, se a doença já trouxe as lições que ela tinha que trazer. Porque às vezes a doença, ela tem algum significado na nossa vida, né? Então, assim, o que essa doença está querendo trazer? Por exemplo, rins, né? Rins tem muitos símbolos, assim, na medicina chinesa. Movimento água, profundeza, tem alguma coisa de relacionamento. Então, assim, o que essa doença está querendo te trazer? Se você já entendeu o que, já está no seu merecimento receber a cura, você está receptivo, às vezes é numa sessão. Você falou de dores, vamos dizer assim, meio que padrão. Coisa que a gente escuta muito que as pessoas têm. Dor nas costas, dor de cabeça. Isso tem um... Quando você pega o livro, geralmente nos protocolos, às vezes o mestre Cho coloca. Por exemplo, sinusite, né? Sinusite, tem muita gente agora nesse tempo. Fala, sinusite pode ter uma origem só física, mas muitas vezes ela tem uma origem emocional. Então ele fala, trate o chakra do plexo solar para melhorar as emoções, limpa o fígado, depois você vai tratar os chakras superiores. Dor nas costas, você vai tratar a base. Essa dor nas costas, às vezes é simplesmente ergonômica, né? A pessoa senta numa cadeira toda torta, ou é um caminhoneiro, dirige, né? Ou faz academia com mais peso do que ela consegue, os crossfiteiros aí da vida, né? Mas às vezes, sim, às vezes ela tá pensando muito sobre falta de motivação para viver, então o chakra da base dela tá mais fraco, ou medo, como eu falei para você, das questões financeiras, igual eu tinha, então ela perde força na base. Às vezes ela tem muita mágoa e ressentimento, tá com
chakra do Mei-Men muito congestionado, tem que liberar as mágoas. Eu atendi uma senhora, Bruno, que carregou uma dor por 25 anos. Eu cheguei a postar esse relato. Ela falou, ó, eu tenho uma dor há 25 anos nessa região da cervical e na lombar. E aí, indo tal, teve, né, questão do passado, do marido, do futuro, o marido já até falecido e tal. Enfim, a gente fez uma sessão de cura e ela mandou mensagem o seguinte, Vânia, eu não acordei com a dor nas costas hoje, só na cervical. Depois de 25 anos tendo dor praticamente todos os dias. Não sei, né? Ela não voltou mais, né? Porque ela foi pra conhecer, amou. Inclusive, uma parente dela fez o curso, então agora vai poder tratar a família toda, porque as duas foram juntas pra sessão. Mas às vezes pode acontecer coisa que você fala, gente, é uma coisa milagrosa. E às vezes tem paciente que vai muitas e muitas vezes, não melhora da dor física que ele tinha, melhora um pouco, mas não totalmente, mas ele fala, nossa, eu despertei para outras questões da vida, foi fazer o curso, continuou tomando remédio lá para artrite e tal, mas ele tem uma nova motivação de viver. Então, tudo pode acontecer, sabe, Bruno? Mas de uma maneira geral, que a gente observa é que as pessoas sentem menos dores físicas, conseguem compreender melhor os outros, se tornam pessoas melhores. Porque a escola, ela propõe isso, você trabalhar suas virtudes, você reconhecer o outro como alma, que também está aqui em evolução. Mestre Shoa falava muito isso, assim, nos livros tem alguns sutras dele, e isso eu acho lindo, assim, isso eu lembro. Você tem um bebezinho de 2 anos. Esse bebê faz cocô no chão, você vai lá e limpa. Aí dá 2 dias, ele vai lá e faz, tá desfraldando, né? Aí ele vai lá e faz cocô no chão, você vai lá e limpa. Aí ele vai lá e faz cocô no chão, você vai, seu moleque, bater. Não, porque ele é imaturo. Você vai ter que ensinar o piniquinho, a privadinha, até ele aprender. E assim é a mesma coisa com o ser humano. Tem alma que é bebê. Tem alma que vai precisar de muito tempo para evoluir. Então, aquelas pessoas que vivem reclamonas, falando mal dos outros, fazendo algumas espécies de maldade, de complô, são almas bebês. Se está afetando você, você tem que se posicionar, muitas vezes se distanciar, mas não segurar a raiva, a mágoa, a tristeza para você. Simplesmente liberar o perdão e deixar ir, abençoar a pessoa com paz, com harmonia. Porque se você fosse reconhecendo, melhorando como indivíduo, você vai melhorando as pessoas à sua volta. Eu sou feliz em perceber que eu estou ajudando a melhorar as pessoas à minha volta. Eu estou ajudando a melhorar meus filhos como ser humano. Os pacientes que passam lá, porque eu converso coisa, eu falo coisa, eu recebo relato lá no Instagram, Vânia, obrigado por você falar isso. Hoje mesmo que eu falei, né, de baixa autoestima, uma menina falou, nossa, que você seja abençoada porque me fez muito bem ouvir isso. Isso é maravilhoso. Então, assim, claro que eu não tenho nem 1/10 do conhecimento que muitos profissionais têm, mas assim, fazer o que eu já reconheço, o que eu já sei que pode ajudar, está fazendo diferença para muitas pessoas. E é isso que eu quero ajudar mais pessoas a fazerem. Porque eu posso pegar, por exemplo, né, você citou a Danila. Danila é maravilhosa, ela tem muito conhecimento, ela ajuda quanta gente em Avaré. Eu sei que ela fazendo o curso básico, ela vai ter mais uma ferramenta para ajudar mais os pacientes ainda e reconhecer, às vezes, algumas coisas que, de repente, com outras formações ela não reconhecia e ajudar mais pessoas. Então, se a gente vai movimentando, a gente vai fazendo uma egrégora para o mundo melhorar. Se eu vou pensando positivo, se eu olho para você, ao invés de te julgar das suas falhas, falo, nossa, Bruno, você tem capacidade, olha que legal esse programa seu, leva coisa para as pessoas, não sei o quê, nanana. Eu vou melhorando o seu campo mental, inclusive. Então, a gente olhar as pessoas e reconhecer as virtudes dela, a gente ajuda ela a melhorar, a gente ajuda a melhorar o entorno, que melhora a família. Então, as famílias melhores vai ter menos bullying nas escolas. Então, é a questão, Bruno, de transformar o mundo a partir de um homem. E não transformar o homem transformar o mundo a partir da transformação do homem. Você não consegue transformar o homem mudando o mundo. Não adianta você querer mudar o sistema se você não transformar o indivíduo. É a mesma coisa com política. Por que eu não me envolvo com política? Porque assim, não adianta eu entrar na ilusão de que esse partido é bom, esse é ruim, Se enquanto as pessoas não se melhorarem, não vai ter partido político bom. Então, assim, eu prefiro ser meio ignorante para isso, mas ajudar as pessoas a serem melhores, a transformar as pessoas para que o mundo seja melhor. É muito legal, né? Porque a partir do momento que a gente toma uma decisão, a gente vai vendo como que a gente consegue gerar essas transformações, né? Sim. Às vezes no meio do caminho a gente erra ali, erra aqui, aprende, faz um jeito diferente. Eu, de um tempo pra cá, fui convidado a compartilhar a minha história. E eu fiquei muito intrigado no começo como que isso poderia ajudar, sabe? Uhum. Poxa, mas por que eu, né? O que eu vou lá contar, né? E no começo eu fiquei bastante assim, sabe? Mas eu fui de coração aberto, sabe? Sim. Porque eu percebi ali que, sabe? Eu contando a minha história pra uma sala de
50 pessoas, eu acredito que alguém ali vai Se se identificar. identificar com algum momento da minha história. Sim. E poxa, eu quando eu era mais novo, eu lembrei, sabe, de projetos que iam na escola, que compartilhavam vivências. Eu falei, eu acho que faz sentido. Talvez, assim, essa galera mais jovem fica meio resiliente sobre algumas Sim. coisas, mas talvez uma pessoa ali que a gente talvez se identifique ou toque com a minha história, Você ali pode mudar a vida dela. mude a vida dela. E às vezes a vida dela vai, né? Quantas sementinhas, quantas outras vidas não podem ser mudadas, né? Exatamente. E isso talvez eu nunca vou saber, né? A gente nunca sabe, né? A gente tem Mas, que fazer o bem sem olhar a quem e ir plantando nossas sementes, né, Bruno? Porque existe a lei do karma. Isso aí é bíblico, que você planta, você colhe. Isso está em várias religiões. Então, assim, você planta o bem, você vai colher o bem. Nesse ou em outros tempos, para você ou para os seus filhos. Então, faça a sua parte, faça o bem em todos os sentidos, de ajudar as pessoas a melhorarem, de parar de julgar. A gente tem muito para melhorar ainda, né? Eu tenho muito, assim, nessa parte de ainda de alguns julgamentos, de críticas, mas a gente tem que reconhecer também o que a gente já evoluiu. Porque quando você reconhece o que você já evoluiu, você faz isso crescer. sim, Né? com certeza. Vânia, fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu também, Bruno. Achei que seu trabalho é incrível. A sua forma de falar é inspiradora. Você quer deixar algum recado para... Eu quero, Bruno. Eu quero convidar todas as pessoas a fazerem o curso de cura prânica. Não só o curso básico, mas a gente vai ter provavelmente curso básico, possivelmente aqui em Avaré em junho, mas tem em muitos lugares, né? Sim, sigam as páginas aí dos institutos de cura prânica. Mas a gente vai ter aqui em Avaré, no final de abril, dia 28 e 29 de abril, um curso muito especial que é chamado Alcançando a Unidade com a Alma Superior. É um curso que você vai entender basicamente a tecnologia da alma, dessa questão dos corpos sutis, como você melhorar, como você se integrar mais com essa sua essência divina, para você ser uma pessoa melhor, para você fazer um mundo melhor e especialmente para você viver melhor. É um curso incrível. Eu estou divulgando no meu Instagram. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem. É intenso, a gente aprende meditações bem profundas, é um curso bem intenso, é praticamente um retiro espiritual, assim. Queria deixar esse convite. E deixar o convite também das pessoas perderem o preconceito para essas questões energéticas, porque às vezes a gente vem de um padrão tão cartesiano que a gente impossibilita a nossa transformação porque a gente simplesmente julga que isso não é bom. A gente não pode julgar uma coisa sem conhecer. Então, por isso que eu falo, estude, procure a respeito, porque pode ser uma ferramenta que é incrível na sua vida. E eu não digo nem para passar em atendimento só, mas principalmente para você buscar estudar isso, fazer uma formação. Deixa o seu Instagram para o pessoal O começar meu a te seguir. Instagram é @VâniaTalarico. Meu Instagram, Bruno, já até te falo, né? Porque ele é bem caseirão. Eu gosto, assim, acabei de ter uma inspiração, vou lá e falo, não passo maquiagem, não ponho. Até ganhei um equipamento tal para fazer as lives, mas eu gosto dessa espontaneidade, sabe? Mas eu tô sempre aberta ali para acolher pedidos de falas, para compartilhar conhecimento, para ter essa troca, para aprender também, tá bom? Gente, sigam a Vânia, sigam o Dream Podcast no Instagram, é Dream PDC. Lembrando, nosso canal, todos os episódios completos no YouTube, no Spotify, Dream Podcast. Agradecimento muito, muito, muito especial, nosso parceiro, Casa do Gesso, para você que vai instalar seu teto, parede, drywall, PVC. Nossa, gente, eles têm inúmeras vantagens e facilitações para vocês fazerem de uma forma sem aquela quebradeira, sabe? Uma coisa muito simples e com tecnologia e qualidade, gente. Então, a minha dica para vocês, Casa do Gesso, para você que quer produzir seus conteúdos, fotos, vídeos, suas artes, seus textos, tudo com qualidade e uma forma de se conectar com seus pacientes, seus clientes, cena produtora audiovisual. Fica a minha dica aqui para vocês. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, acompanhar um pouquinho dos bastidores, é o Bruno Loureiro. Gente, vejo vocês no próximo podcast. Valeu!